Boa tarde, catedráticos e catedráticas. Estamos aqui com mais um empolgante Achados na Rua. E dessa vez eu tô convidando vocês a ir comigo a um outro supermercado, porque eu preciso comprar um presente que eu vou no aniversário que eu não fui convidado. E aí eu vou comprar um presente para ficar menos feio. Então eu tô indo aqui na Casa Santa Luzia, não sei se vocês conhecem. É um supermercadinho aqui de gente rica e bonita, que tem coisa pra caramba. Eu vou comprar um chocolatezinho lá, porque eu gosto de dar presente com que a pessoa possa comer ou que a pessoa possa usar. Não gosto de dar presente decorativo não. Então eu vou comprar um chocolatezinho lá, que eu gosto de ganhar chocolate. Na verdade eu gosto de ganhar amêndoa. Se as pessoas quiserem me agradar, amêndoa defumada, torrada é a coisa que eu mais gosto do mundo. Mas, bom, já que a gente já fez esse caminho, espero poder chegar lá no supermercado para mostrar ele um pouquinho para vocês. A gente vai falar de um assunto legal, cara, que é um assunto que mistura história e ao mesmo tempo mistura economia e mistura Brasil. Coisas que eu gosto muito. A gente vai falar de São Paulo. Como São Paulo se tornou essa cidade, esse estado tão pujante no Brasil. Mas como eu estava falando, a gente vai falar hoje de São Paulo, né? Como São Paulo é uma cidade ou um estado que cresceu bastante. Hoje a gente olha para São Paulo e já dá como o motor do Brasil, né? Mas a gente não entende como isso se deu, né? Como isso realmente aconteceu. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? A gente está falando, galera, de um pedaço de terra bem periférica no Brasil, cercada de morros, mato, lama, para tudo quanto é lado. Isso era São Paulo, né? Quando a gente volta na história do Brasil, a gente tem muita coisa no Nordeste, muita coisa no litoral do Brasil, mas São Paulo era um lugar muito complicado. E aí, São Paulo era assim até o século XIX. Era uma província bem pobrezinha, agrícola, irrelevante, mas em 1872, a capital paulista, para você ter ideia, tinha 30 mil habitantes. O Rio de Janeiro, na mesma época, já tinha 270 mil. Era como se o Brasil inteiro olhasse para São Paulo assim e falava assim: não, valeu galera, deixa eu passar por isso aqui. Então não era uma coisa relevante, não era um local altamente relevante para a nossa economia, nem um pouquinho. Mas, com um bom conto urbano, surge um herói improvável, o grande café. O café nosso de cada dia. Hoje todo mundo gosta aí de um cafezinho. Então o café, ele começa a mudar essa história de São Paulo. Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera, porque ela está muito altinha aqui, para ver um pouquinho no chão que eu estou pisando. Bom, primeiro vieram as mulas, depois elas enfrentaram aí a Serra do Mar, com carga nas costas e dias de estrada. Depois veio a autonomia. Então em 1834 São Paulo pôde arrecadar seus próprios impostos e principalmente criar pedágios. O dinheiro desses pedágios viraram estradas, e as estradas abriram caminho para o interior e para o café. Então esse tipo de estrutura foi uma coisa que São Paulo sempre teve, e desde o início, né, teve, que trouxe muita prosperidade para a região. A chegada da ferrovia em 1867, né, foi outro marco, a São Paulo Railway, que foi financiada, deixa eu ver se eu vou atravessar aqui sem ninguém me matar. Ela foi financiada por britânicos e cafeicultores, ligou Jundiaí, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Limeira, e nomes que antes cheiravam muito a roça, né? Ninguém pensava nesses lugares como grandes lugares no Brasil no momento. Mas São Paulo começou a ligar todos esses lugares com a sua estrutura. E aí esses lugares viraram realmente potências do café, e o interior explodiu. Então, o que acontece? Nesse momento algo mudou ali. Com o fim da escravidão, né, São Paulo passou a atrair milhares e depois milhões de imigrantes europeus. Italianos, espanhóis, portugueses, japoneses, sírios, libaneses vieram com uma mão de obra, com a mão na enxada
e todo mundo querendo crescer. Lembra que a gente está falando da Europa o tempo todo em guerra, o tempo todo em problema, Oriente Médio, mesma coisa, e aí acaba que o Brasil vira realmente um novo mundo, um mundo onde as pessoas podem conquistar aquilo que não lhes foi dado na Europa, no Oriente Médio, onde sempre o bicho estava pegando em guerra. Então essas pessoas, elas trabalharam, abriram negócios, criaram um mercado urbano, essa foi a base do setor industrial paulista. Mas vamos começar a entender isso um pouco no fator infraestrutura. Isso aconteceu porque o São Paulo tinha infraestrutura para isso. Então as pessoas começaram a buscar local que elas pudessem crescer. E como São Paulo já tinha investido em estradas, isso foi uma mão na roda. Em 1880 a 1930 foram cerca de 3 milhões de imigrantes que vieram para São Paulo. No Brás, Ipiranga, Sorocaba, surgiram aí as metalúrgicas. Deixa eu atravessar aqui, porque é mais bonitinho do lado de lá da rua. No Brás, Ipiranga, Sorocaba, surgiram ali umas metalúrgicas, né? Alfaiatarias, sapatarias. Quando o mundo entrou em crise, em 1929, o Brasil acabou que ele parou de importar. Mas São Paulo já tinha uma infraestrutura. Então ali entra um outro fator bem interessante, que é o fator Vargas. Então, como São Paulo era um lugar, vamos dizer assim, um pouco mais livre dos coronéis né? E também mais livres em relação a... Eita, a galera parou no meio da calçada. E também mais livre, com mais estrutura, o Vargas ele começou a dar incentivo para a política de substituições de importações. Então, galera, nesse momento a indústria paulista decolou. O café, que já tinha sido 100% do que São Paulo vendia, virou só 20% das exportações nos anos 50. O restante foi automóveis, bem duráveis, química pesada. A USP, para vocês terem ideia, nasceu em 1934. Banespa financiava a indústria local e a energia vinha de Paranapiacaba. Nome difícil de falar, né? Vou repetir. Paranapiacaba. Então, o que era periferia no Brasil virou potência. A gente fez uma vez uma raça connection com o Rodrigo Marinho. E o Rodrigo Marinho, a gente conversou muito, tipo assim, a dificuldade de fazer negócios com o pessoal do Nordeste, coisa e tal. E ele tinha já aviltado para essa questão do subsídio que São Paulo recebeu nessa época. Então, nessa época, o Brasil colocou muito dinheiro em São Paulo para a infraestrutura e realmente cresceu. Aí a gente pode falar que foi uma coisa injusta, que é só por isso, mas também a gente precisa entender que nos outros cantos do Brasil, que já estavam um pouco mais evoluídos, por exemplo, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte, Minas Gerais, eram lugares que já estavam mais ou menos ocupados pelos coronéis e com uma infraestrutura muito complicada, né? Então era muito difícil você botar isso em outras regiões onde já tinha gente com muita força política. Então acabou que São Paulo virou um lugar perfeito para esse tipo de evolução e Vargas acabou investindo ali. Realmente deu uma preferência enorme para as pessoas ali, para São Paulo no caso, mas também tinha algo propício. Então não é só porque Vargas escolheu que cresceu ali porque já tinha uma estrutura. Hoje, para você ter uma ideia, São Paulo representa 1/3 da economia do Brasil. Se fosse um país, São Paulo teria uma economia maior do que a Argentina e Chile juntos. 73% da economia paulista vem do setor de serviços, com destaque para tecnologia, saúde, finanças, logística. A indústria ela responde por 23%. O agro só 4%, mas com a produtividade 2 vezes maior do que a média nacional. Então é um esculacho, né, o tanto que São Paulo produz em relação às outras áreas do Brasil. E como não pode faltar, né, São Paulo virou também um centro de conhecimento. Então ele foi impulsionado por essa questão de conhecimento ali. 33% da produção científica indexada do Brasil
está aqui em São Paulo. 38% dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento também está aqui. Então São Paulo tem aí polos de excelência espalhados por Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente. Tudo isso é mérito, tudo isso foi construído. Em parte sim, mas o mérito nunca se constrói, mas mérito sozinho nunca constrói um império, né? Isso que a gente está colocando, porque São Paulo realmente teve uma produtividade muito grande, mas também vendeu para o resto do Brasil. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com a União Europeia, né? Que você tem ali dois países que produzem muito, que é a Inglaterra, né? E a Inglaterra, o Reino Unido e a Alemanha. E esses países, eles vendem para o resto dos países da União Europeia. E isso faz a União Europeia sobreviver. No Brasil é a mesma coisa. São Paulo produz e vende para o resto do Brasil. Então, tudo isso cresce, mas realmente São Paulo depende do Brasil. Porque se São Paulo fosse colocar em termos de produtividade para o resto do mundo, São Paulo não é tão eficiente assim. Por isso que a gente fala, se fosse um país seria Argentina e Chile, com muita dificuldade de crescimento. Mas a seção de São Paulo, ela basicamente tem 3 pilares. A gente pode pensar no primeiro: instituições e infraestrutura, como estradas, ferrovias e autonomia fiscal. Então, quando você olha todo o arcabouço fiscal, governo de São Paulo, justiça de São Paulo, ela realmente é maior e bem à parte do resto do Brasil. Capital humano. Então, com a imigração, chegamos aqui na Alameda Lorena, o negócio é ali perto, vamos chegar lá. Capital humano. Então, com imigração, universidades e qualificação técnica, então isso ajudou São Paulo a se impulsionar. E uma narrativa simbólica, né, poderosa, que dizia o seguinte: aqui é terra do mérito, da produtividade e da modernidade. Então São Paulo sempre teve essa pegada de falar o seguinte: poxa, aqui você vai fazer e vai ganhar. Por isso que até hoje muita gente vem para cá. Essa ideia ela foi martelada com muito afinco desde 1932, depois da Revolução Constitucionalista, quando parte da elite paulista tentou reescrever sua história como glória, né? Sua história não, desculpa, a derrota ali, porque a elite perdeu. E conseguiu. Mas toda narrativa tem ali seus poréns, né? A mesma força que constrói prédios gigantescos, arranha-céus, eita, não saiu esse céus aí, pode realmente cavar abismos, né? São Paulo, que se orgulha de produzir, também se tornou a São Paulo que acaba excluindo o resto do Brasil. A ideia que São Paulo é a locomotiva do Brasil e o resto é vagão serviu muitas vezes para justificar desigualdades e apagar muitas realidades brasileiras, né? Enquanto São Paulo se fala de PIB trilionário, muitos rincões do país fala de fome. O metrô ali da Paulista voa, mas falta asfalto no sertão, falta asfalto em grande parte do Brasil, falta saneamento básico. Enquanto investe em inovação e inteligência artificial ali em São José dos São José do Rio Preto, São José dos Campos, falta escola e água potável no norte do país. Tem bairro aqui em São Paulo que todo mundo ostenta o seu iPhone bonitinho e piscinas suspensas, e grande parte do país não tem esgoto tratado. Então, não se trata de negar que São Paulo construiu, mas é necessário entender que foi tudo muito concentrado em São Paulo, primeiro pela estrutura que eles fizeram e depois pelo protecionismo que o governo realmente fez ali por causa da estrutura. Vargas politicamente queria um resultado mais rápido. Se ele tivesse feito isso no Brasil inteiro, com certeza ele teria um resultado mais lento, e dificilmente seria no governo dele. Agora, não é desmerecer São Paulo, mas a gente precisa lembrar que nenhuma cidade cresce sozinha e que a glória dessa região, né, não pode justificar o abandono das outras. A pior coisa que um país pode ter, cara, ou uma região pode ter, é um vizinho pobre. Por isso foi criada a União Europeia. Se você fomenta a pobreza, ou se você não se importa com a pobreza ao seu redor, isso é um grande problema, porque em algum momento essa pobreza ela vira contra você e tudo que você construiu pode ir por água abaixo. Acredito que o maior mérito de São Paulo não esteja ali em se tornar a cidade mais rica do Brasil.
mas sim lembrar que um dia o Brasil não se resume só a ela. Então todo mundo tem que começar, as regiões do Brasil, as outras regiões, precisam começar a pensar em como elas vão atuar e como elas também podem ser tão produtivas como o São Paulo é. Eu acho que é dessa forma que a gente pode alavancar o Brasil. Só com São Paulo realmente não dá. E por último, cara, no fim das contas, São Paulo é o motor do Brasil. São Paulo é importante, mas o país não anda sem o resto do carro. Então a gente precisa entender isso. É uma coisa que falar de São Paulo é legal, falar dos benefícios que São Paulo tem. Todo mundo que vem aqui gosta de morar aqui, quer dizer, mais ou menos. Mas realmente a gente não pode esquecer do resto do Brasil, porque se o resto do Brasil continuar pobre, é perigoso tudo que São Paulo construiu ruir, porque ela vai precisar sustentar coisas que as outras regiões do Brasil não sustentam. E agora a gente chegou aqui na Casa Santa Luzia, desculpa, tá lotada aí, velho. A gente vai procurar o nosso chocolatezinho. Dessa vez eu encerro aqui o que a gente estava falando, mas eu vou continuar aqui falando um pouquinho da Casa Santa Luzia, que eu acho que vocês podem conhecer. É um lugar bem legal, fica na Alameda Lorena, e tem muita coisa. Eu já vou ali direto no lugar dos chocolatezinhos para que a gente consiga pegar o chocolatezinho e ir embora na tranquilidade. Mas tá lotado pra caralho, hein, velho. Deixa eu entrar aqui. Clima bom, clima de paquera. Tô zoando, tem clima de paquera aqui não. Só a galera consumindo. É um mercado que ele traz muita coisa do exterior pra cá. Então quem tá em São Paulo e tiver a oportunidade de vir, estiver procurando vinho, estiver procurando comida, estiver procurando bebida, aqui realmente é o lugar onde você vai achar isso em São Paulo. E não é um lugar muito badalado em termos de marketing, mas é um lugar muito bem frequentado para a galera da região, porque fica aqui nos Jardins, né? Então quem mora aqui perto realmente vem aqui. E agora chegamos na parte dos chocolatezinhos. Deixa-me ver aqui. Já tinha em mente algum chocolate que eu ia comprar, mas deixa eu pensar direito aqui. Deixa eu ver. Tem um chocolate que ele é uma trufa belga. Ele é muito bom, mas eu não sei se ele tem ainda, ou se ainda tem dessa trufa por aqui. Eu esqueci. Aqui, ó. Não é essa marca, mas é essa trufa aqui. É parecido com isso, só não é essa marca. Semoy, não é isso não. Parece que não tem, mas aqui, porra, tem uns chocolates bons pra caramba. Umas coisas assim bem suculentas e bem únicas. Que quem é gordinho e gosta de chocolates, igual eu, vale a pena vir aqui. Só não venha demais, senão você deixa toda a sua grana aqui. Bom, parece que eu não achei, então eu vou levar. Porra, não achei, o negócio tá aqui, ó. Quer dizer, não é um negócio não, é outro, mas ele deve ter mudado a marca, porque a caixa é igualzinha. Então eles devem ter mudado ela. Que essa trufa aqui era uma trufa belga, agora é um negócio meio francês. Realmente deve ser essa aqui. Bom, então eu vou levar essa aqui, porque só vou dar mais uma olhadinha, mas se não estiver tudo errado, eu vou levar essa aqui, porque também eu não quero ficar muito tempo aqui olhando. Quanto mais tempo eu vou ficar aqui dentro, mais eu vou querer comer, e não é essa a ideia. E também eu não vou alongar o vídeo para que vossas senhorias percam mais tempo. Deixa eu ver, última passada.
Não, acho que é. Bom, acho que é isso mesmo. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu vou pegar ali o chocolatezinho. Foi um prazer falar com vocês. Apresentei aqui a casa. Eu esqueci o nome do lugar. Mas fiquem à vontade aí. Valeu e é isso. Bye!